pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou explicar no vídeo de hoje um método prático da gente calcular a porcentagem. Não é um método que a gente calcula de cabeça, não é um método que a gente vai fazendo por regra de 3, mas é só um método mais simples que você pode usar calculadora ou usar papel e caneta para poder fazer, tá? Mas ele é um método prático para todo mundo poder conseguir fazer assim mais rápido a porcentagem. Então, eu preciso saber de algumas coisas antes de usar esse cálculo, por exemplo. A primeira coisa que eu preciso fazer é eu observar no exercício se eu tenho o total daquilo que eu vou calcular a porcentagem. Então, a primeira pergunta que eu faço é se eu tenho o valor total, certo? Como assim? Tá, a gente vai calcular, por exemplo, 23% de 500, vamos supor. Porcento é aquele porcentagem, é quando a gente está fazendo uma parte de um todo, né? 23%, quer dizer, 23 de 100, como se fosse, se a gente quisesse só o 100 fosse o nosso total. Mas se eu vou calcular de 500, então quer dizer, 500 é o meu total, então eu tenho duas respostas. Ou a minha resposta é não, ou a minha resposta é sim. O problema me deu o total. Se o problema me deu o total, é isso que eu vou responder esse método que eu vou explicar agora, tá bom? Eu preciso saber disso. Eu tenho total? Sim, então eu vou usar esse método aqui. Qual vai ser esse método? Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar a porcentagem em número decimal. Tá certo? Como que eu vou fazer isso? Por exemplo, como eu dei aqui um exemplo, né? Exemplo, 23% de 500. Tá, eu queria calcular isso daqui. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso calcular, transformar a porcentagem em um número decimal. Como que eu faço isso? 23% é a mesma coisa que 23 por 100. 23 por 100 a gente lê 23 centésimos. E quando eu faço uma divisão por 100, lembra que eu escrevo o número de cima, 23, tem dois zeros, ando duas casas, a casa da vírgula estava aqui atrás, então uma, duas. Fica aqui, ó, 0,23. Então, 23% é o mesmo que 0,23. Tá, feito isso, eu vou agora multiplicar o decimal pelo total. Tá? Como assim? Aqui meu exemplo não é 23% de 500? Tá, vou escrever aqui, 23% de 500. 23% eu já calculei que é 0,23. Aí é só multiplicar por 500. Multiplica o valor pelo total. Lembrando que isso só vale se eu tenho o total. A gente vai aprender depois o que vai acontecer quando eu não tenho o total. Então, aqui, total é 500, eu quero calcular 23%. 0,23 vezes 500. Como aqui a ideia não é a gente ficar fazendo conta multiplicação, então aqui eu vou fazer na calculadora, 0,23 vezes 500. Então, vai dar 115. Ou seja, 115 corresponde a 23% desses 500. Vou passar um outro exemplo agora para vocês. Tá, então vamos lá. Então agora eu tenho um outro exemplo. Eu tenho 7% de 495. Quanto é 7% de 495? Então, primeiro eu vou transformar a porcentagem em número decimal. Então, 7% é a mesma coisa que 7 por 100. 7 por 100 são 7 centésimos. A divisão por 100, o que a gente faz? Escreve o número 7 e anda duas casas depois da vírgula. Então, eu estava aqui depois do 7, eu ando uma, mais uma não tem que colocar, eu coloco 0 e acrescento aqui. Então, olha, duas casas decimais, duas casas depois da vírgula. Né, os décimos e centésimos, aqui a gente tem 7 centésimos, tá ok?
E depois eu multiplico o número decimal pelo total. Ou seja, eu pego esse 0,07 vezes 495, que era o valor que eu queria. Também vou fazer na calculadora, né? Porque aqui a ideia nossa não é a gente fazer. Dá 34,65. Eu não preciso nem clicar em tecla de porcentagem, nem fazer nada. Essa é a maneira mais prática da gente fazer, tá? Nem esse daqui eu preciso estar escrevendo, essa parte eu posso estar fazendo de cabeça. O que é o fundamental para a gente fazer no exercício? Esse aqui, ó, é a multiplicação do valor de porcentagem em decimal, isso tem que estar em decimal, vezes o valor total, se ele me deu esse valor total. Tá certo? Espero que tenha entendido e vamos partir para os exercícios.